Muito bem, gente, nós vamos continuar nossa aula. Lembrando que a participação é livre, a qualquer momento vocês podem perguntar e também participar da aula dando exemplos, né? Então, há pouco nós falamos sobre o exemplo que uma das colegas estava dando sobre uma vizinha que precisava de continuar os seus estudos, foi em uma escola, a escola não lhe ofereceu as condições mínimas para permanecer, mas ela foi em outro sistema educacional que lhe concedeu as estruturas necessárias para ela estudar. E aí o que nós temos diante desse exemplo, dessa realidade? É que existe uma legislação calcada na Constituição que concede aos brasileiros direitos. O grande desafio para o brasileiro é ele tomar consciência de quais são os seus direitos e conhecer os caminhos institucionais, os caminhos legais que viabilizam ele usufruir desses direitos, né? Às vezes é uma criança cega ou com baixa visão, que precisa de alguém ao lado para poder lhe orientar a respeito dos estudos. Às vezes, falta de material didático, às vezes, falta recursos tecnológicos para continuar estudando. E aí, se esta família, a família desse jovem, dessa criança, tiver conhecimento das políticas públicas que são dispensadas, que são apresentadas para essa parte da população brasileira, esta criança, este jovem, vai usufruir desses direitos que lhes são garantidos. Né? Porque as políticas públicas estão aí, cumprindo e aplicando os princípios da Constituição na vida de cada brasileiro, mesmo considerando, podemos assim dizer, né, que as políticas públicas e os recursos a elas dispensados, né, ou por elas dispensados, não cobrem a totalidade de todas as demandas educacionais que o povo brasileiro passa, né? Então, a Constituição diz que é preciso garantir a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Depois diz a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e a arte e o saber. Isso quer dizer que o que se tem que oferecer enquanto sistema educacional, enquanto política pública educacional, é um sistema educacional eficaz. É um sistema educacional que cumpra com o seu papel. Qual é o papel de fazer com que a criança aprenda livremente, que a criança aprenda a pesquisar, a divulgar o pensamento, a arte e o saber. E a criança só fará isso se o sistema educacional oferecido pelo Estado, se for um sistema educacional eficaz, de boa qualidade. Acho que essa semana o rapaz já entrega, sexta-feira. Jaqueline, você poderia desligar o seu microfone, por favor? A gente vai deixar para começar a semana que vem, porque essa semana já está fechada a agenda. Então, ela quer começar na outra, porque aí já quem for pedindo, ela já vai falando, salgado. E amanhã Norma, já você poderia desligar o seu microfone? Ótimo. Norma, Jaqueline Muito bom. ou Dona Margarida? Não sei qual é o microfone que está ligado. Você vai fazer um ladinho, vai? A hora que eu sair do serviço, eu passo lá e pego. Eu penso que o telefone é o da Jaqueline. Alguém poderia entrar em contato com a Jaqueline, por favor? Aquele pacotinho que eu comprei ali, ó, aquele dia lá, e foi 20 e poucos da aula. Então, não compensa, sabe? Não compensa. Compensa comprar o pau, porque o pau dá para nós usar muito sem jeito. Entendeu? Eu estava pensando. Tem que comprar amanhã do pau, porque senão faz uma encomenda grande. Amanhã eu vou passar lá no açaí, comprar
embalagem, que fecha 6 horas, vou comprar as embalagens e vir. Mandei mensagem lá no WhatsApp dela. Eu mandei também, professor. Estou esperando ela responder. Porque se tá ligado e eu pedi é porque não tá nem assistindo a aula. Entendeu? Então não precisa disso. Se não está assistindo, não precisa deixar ligado com o celular. Realmente, ela não está na reunião, né, professor? Vamos lá, gente. Então, vamos continuar. Tá? Então, quando nós falamos dessa liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, a coexistência de instituições públicas, privadas de ensino, a Constituição fala sobre uma qualidade de ensino, que é, na verdade, a grande aspiração do brasileiro, né? Os nossos debates em pedagogia, as nossas ponderações, quando nós discutimos, debatemos sobre a educação, nós assim o fazemos na certeza de que o sistema educacional brasileiro ele é deficitário, que ainda tem muito a ajustar, muito a melhorar. As crianças, elas saem, veja, existem dois gargalos, duas de grande dificuldade na educação nacional, gente. É a alfabetização e o letramento, certo? Juntos, e a educação matemática. Nós temos uma das piores educações, um dos piores sistemas de educação matemática do mundo. Foi a nota que nós recebemos ano retrasado. E todos nós sabemos que o sistema educacional brasileiro, em termos de leitura, interpretação de textos e produção também de texto, é muito deficitário. É por isso que nós falamos, nós retornamos o início da aula, quando nós falamos, quanto mais consciente é a população de seus direitos constitucionais, mais a população ela se organiza politicamente. Politicamente, que eu digo, não é a política partidária, não é você se agremiar a um partido, mas eu estou me referindo à ação de organização da sociedade civil que vai em direção ou ao encontro das autoridades políticas e cobra delas que se façam leis e projetos com o objetivo de se suprir as necessidades e as demandas educacionais da população brasileira. Certo? Então, na medida que a sociedade se mobiliza, a possibilidade dessa educação que nós acabamos de ler, professor, é muito bonita só no papel, eu concordo com você. Mas toda e qualquer melhoria na educação no Brasil que ocorreu e que daqui para frente vai ocorrer depende necessariamente do envolvimento da população em busca de seus direitos e pressionando o Estado para que se criem projetos e leis e políticas públicas educacionais, gente. Certo? Agora, eu pergunto para vocês hoje, só para nós termos
aquele exemplo que eu já falei para vocês na aula anterior. Hoje está mais fácil para as mulheres irem para o campo de trabalho ou não? E trabalhar os 2 períodos? Está mais fácil ou não? E por quê? Vamos lá, gente, vamos participar? Está mais fácil? Mais ou menos, professor. Mas está mais fácil ou não? A pergunta é, está mais fácil ou não? Comparado com o passado, na década de 80, no início de 90? Comparado à década de 50, sim, né? E muito. Não, e em relação à década de 80 e início de 90, está mais fácil ou Sim, não? de 80. Tá. E por Sim. quê? Tem a ver com a nossa disciplina, com o que nós estamos acabando de falar. O que contribuiu com isso que tem a ver com a educação? Vamos lá, gente? E Arina, sua opinião? Existe algum elemento ligado à educação que tem facilitado as mulheres irem para o campo de trabalho? Não tem nada na educação, gente, que contribui, que facilite para a mulher ir para o trabalho? A igualdade, professor? Igualdade é uma palavra. É uma explicação. Como é que seria isso, em termos de igualdade? Não sei explicar. Lutando muito por seus direitos iguais aos dos homens, apesar de que ainda não está totalmente igual, né? Alguns homens dizem que não somos capazes de certas coisas. Sim, mas eu estou perguntando em relação à educação, não essa questão ideológica, de debate sociológico. Eu estou falando em termos reais, em termos operacionais. Quais elementos ligados à Constituição, à educação, que tem sido um elemento facilitador para a mulher ir para o campo de trabalho? A educação infantil, gente. Como é que essas mulheres, aonde essas mulheres, essas milhares de mulheres no Brasil todo, certo? Como elas poderiam trabalhar tendo que, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade de cuidar das crianças? A educação infantil, como nós conhecemos hoje, como obrigação do Estado, que tem recurso financeiro, certo? Já previamente separado para cuidar das crianças em todo o Brasil. Isso existia na década de 80? Não existia. A mulher ela tinha que deixar a criança com uma filha ou com um filho mais velho ou adolescente, certo? Ou teria que deixar na creche, em alguma igreja, ou alguma instituição filantrópica. E essas instituições, elas não eram, em termos de quantidade, a quantidade não era considerável. Não supria a demanda. Gradativamente, o Estado brasileiro, observem, gradativamente o Estado brasileiro percebeu que havia uma demanda enorme de mulheres que precisavam ir para o campo de trabalho e que, ao mesmo tempo, não tinham onde colocar suas crianças. Algumas empresas, algumas indústrias tinham creches, mas não resolvia o problema. Portanto, a partir dessa realidade econômica também foi um dos fatores.
A partir de uma realidade, dessa realidade econômica também, o Estado, tomando outros fatores sociais, decidiu tomar para si a responsabilidade de fazer da educação infantil, certo? Uma política pública de Estado. Com isso, observem, com isso, a Constituição que diz que a educação é um direito de todos, esse todos também se aplicou a crianças de 0 até os 6 anos, o que anteriormente não havia uma explicitação desta afirmação. E na medida que essas crianças que tinham o direito à educação, segundo a Constituição, na medida que essa criança recebeu do Estado o direito de creche e de CMEI, a mãe dessa criança também recebeu a oportunidade de trabalhar de manhã e de tarde, e à tardinha pegar a sua criança e levar para casa. Vocês perceberam a correlação? Então, uma política pública educacional, essa política pública educacional, ela tem ainda hoje contribuído para que essas mães permaneçam no trabalho. Uma outra política pública relacionada a isso. A escola em tempo integral. Pergunto para vocês, a escola em tempo integral é uma política pública antiga ou ela é relativamente nova? Nova. Relativamente nova. Teve gente que foi contra? Foi. Teve gente que abominou essa ideia. Certo? Entretanto, a escola em tempo integral, observem, é uma política pública educacional que visa tanto a melhoria do sistema educacional, como também, por tabela, ela possibilita o pai e a mãe dessas crianças ou esses adolescentes continuarem trabalhando. Ou não? Com certeza. Sim, com certeza. Percebem? Então, essas políticas públicas educacionais, além de garantir, observem, além de garantir uma educação de qualidade, né, o maior acesso à educação e assim por diante, ao mesmo tempo o Estado, como se diz, ele ele minimiza duas situações que a ele é importante, que ao mesmo tempo, a educação da população e, ao mesmo tempo, a inclusão das mulheres no campo de trabalho. Porque a inclusão das mulheres no campo de trabalho oportuniza para a União mais riqueza. Porque a população produtiva, a população que está trabalhando, o número é maior, porque agora não temos somente os homens trabalhando. Agora nós temos uma massa enorme, uma quantidade enorme de mulheres que são até arrimos da família, que dependem do dinheiro da mulher que trabalha de manhã, de tarde, às vezes até de noite, né, em 3 turnos, para poder manter o lar. Situação essa extremamente difícil se nós não tivéssemos as políticas públicas educacionais para dar esse suporte a essas mães que precisam trabalhar 2 ou 3 períodos. A outra questão aqui, gente, observem. O texto vai dizer a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, segundo a Constituição, a educação oferecida pelo Estado ela tem que ser gratuita.
visto que as políticas públicas ou o sistema educacional ele é mantido financeiramente pelos recursos financeiros, pelos nossos impostos, né? Pelos nossos impostos. E depois diz a valorização dos profissionais da educação escolar, ou seja, a valorização dos professores, né? Garantidos na forma de lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos e das redes públicas. Primeiro, vamos ver aqui, olha, a valorização dos profissionais da educação escolar. Isso quer dizer o seguinte, que compete ao governo federal, ao governo estadual e ao governo municipal estabelecer um piso salarial para o professor. Se eu não estou enganado, o piso que foi aprovado agora pelo governo Bolsonaro foi 2.800 e pouco. Deixa eu procurar, a internet está para isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Do magistério, vamos ver aqui, ó. A internet, nhanhanhanha. Deixa eu ver aqui, gente. Só um momento. Está aqui, ó. O valor é de 2.886 para iniciar, né? Então, o governo federal deu um aumento de 12%, né? O maior estipulado desde 2019. Então, 2.886, certo? Isso para quem está iniciando a carreira do magistério, né? E aí vem outro aspecto, conforme aqui a Constituição, dizendo a valorização dos profissionais da educação, garantidos na forma da lei, planos de carreira. O que significa planos de carreira? Isso quer dizer que o Estado, que o município, que o governo federal, às vezes estabelece a cada 3 anos, a cada 5 anos, o professor ele recebe 1%, 3%, 5% do seu salário. Além disso, o ingresso exclusivamente por concurso público de provas em relação ao seu conhecimento de didática, de metodologia, de filosofia, de sociologia, de educação, de português básico, de matemática básica. E depois diz, de títulos, se você tem pós-graduação lato sensu, se você tem mestrado e se você tem doutorado. Então, segundo a nossa Constituição, o professor, a carreira de professor, deve ser garantido a este profissional um salário digno, um plano de carreira, a fim de que possa ser definido para ele como é que ele vai ganhar ou quanto que ele vai ser remunerado pelo seu trabalho durante toda a sua vida, e também o modo de ingresso no magistério através de concurso público, certo? Muitas vezes, nós sabemos que os nossos governantes eles não fazem concursos públicos. Nós temos que considerar, assim, com muita tristeza, que muitos prefeitos, que muitos governadores, eles fazem apenas aquele contrato e utilizam desses contratos como moeda de troca para a política, como forma de obter o professor ou estes professores nas mãos para em tempo de eleição. Essa que é a verdade, porque o professor, como funcionário público, que tem a sua posição como professor garantido no seu estatuto e tendo ele passado por um concurso, esse professor ele não estará sujeito às manhas e às artimanhas dos políticos que estão no poder. Ele exercerá a sua função professoral sem nenhum medo, sem nenhum temor.
certo? E a Constituição diz que é direito exatamente desses profissionais o concurso público, sendo que nestes concursos públicos, até para garantir ou para visualizar a qualidade do ensino, estes concursos públicos devem valorizar também os títulos desses professores. Títulos, como eu falei, é a graduação, a pós-graduação, lato sensu, o mestrado e doutorado, considerando que essas graduações e outras graduações e pós-graduações possibilitarão a esse professor melhores condições de desenvolver o processo ensino-aprendizagem. E tudo isso, lógico, depende das políticas públicas, quer seja do Estado e quer seja do município, né? E depois diz a gestão democrática do ensino público, na forma da lei, garantindo padrão de qualidade. O piso salarial do profissional nacional para os profissionais da educação que nós vimos, né? Considerando que esses professores da rede pública, eles podem exatamente receber do Estado essa indicação de um piso salarial. Então, veja, a nossa Constituição, ela estabelece, gente, né? ela estabelece parâmetros pelos quais toda política pública educacional, obrigatoriamente, ela deve ser dirigida no Brasil. Qualquer ação do Estado, qualquer ação da União, qualquer ação do município que fira esses princípios que nós lemos acima, estão sujeitos a não ter validade de lei e não ter validade de política pública. É preciso perceber que a Constituição é a lei maior de nossa nação. E quando ela estabeleceu a educação como direito de todos, não o fez de qualquer forma. Estabeleceu o direito de todos e, ao mesmo tempo, apontou como é que essa educação deveria ser realizada. Aí nós vimos aqui que ela deveria ser realizada em condições iguais para todos, para que a criança permaneça, uma educação de qualidade, de tal sorte que esse aluno, essa criança, ela possa ser desenvolvida em suas capacidades intelectuais e se preparar para o campo do trabalho e para a vida em sociedade, né? Vimos também que essa educação ela tem que ser oferecida gratuitamente para a população, certo? E, infelizmente, nós temos que admitir que, no que toca à educação do ensino superior, predominantemente, aqueles que se assentam às cadeiras, né, dessas instituições de ensino superior são pessoas que têm recursos financeiros para pagar uma instituição superior particular. E devido à educação brasileira, a educação pública brasileira ser deficiente, não cumprir aquilo que a Constituição manda, certo? Isso faz com que apenas parcela da população, as que têm recursos para pagar uma escola particular com ensino de qualidade, somente essa parte da população predominantemente alcança as universidades públicas. O que, na verdade, deveria ocorrer é que o governo federal, que o governo estadual, que o município, estes deveriam somar esforços para que a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio tivessem uma revolução na oferta desses processos educativos.
que tanto a educação infantil, o ensino fundamental como o ensino médio pudesse experimentar um tempo no qual a qualidade na educação no Brasil pudesse ser efetivada. Hoje, a nossa dificuldade de irmos para uma faculdade pública e não pagarmos pelo ensino superior, né? Essa dificuldade é decorrente de uma educação pública, que é a educação básica, que não concede aos nossos filhos as condições mínimas para obter uma educação de qualidade e ir para o ensino superior público. Se você fizer uma análise da sua formação, eu faço da minha. Quando eu retornei para os estudos aqui em Goiânia, e quando eu comecei a ler os livros, os mais diversos, para fazer o meu mestrado e meu doutorado, né? E quando eu tive que novamente pesquisar e começar a escrever, eu vi o quanto a minha educação nesses aspectos ficou aquém daquilo que eu precisava naquele momento. E o quanto que eu precisei me esforçar, lutar, voltar a ler, tomar a leitura como hábito, a escrita como hábito, colocar a gramática ao meu lado, para eu perceber os aspectos ligados à coesão, à coerência textual, à ortografia, à caligrafia e assim por diante. Então, é preciso que eu e você, que nós venhamos a tomar consciência dos nossos direitos, né? E, a partir destes, irmos atrás daquilo que nos pertence enquanto direitos afirmados em nossa Constituição. E a partir desses parâmetros que foram estabelecidos aí. Eu pergunto para vocês, gente, a respeito do que nós falamos acima. Há alguma pergunta, alguma contribuição, algum comentário a ser feito por vocês, gente? Se a Constituição fosse seguida à risca, nós teríamos uma boa educação, né? Isso. É exatamente isso, Simone. Agora, veja, a importância dessa disciplina no curso. Essa é uma disciplina que tanto nos prepara para concursos, como essa disciplina nos prepara para a vida. Certo? Nos prepara para a vida, para nós, quando os nossos direitos não forem atendidos, ou servirá para outros. Quando, de repente, você, a Judite, a dona Margarida, encontrar com alguém, certo? E, de repente, ela fala, olha, eu gostaria de colocar o meu filho nessa escola, ele precisa tanto, mas a diretora, o sistema escolar, ou eu já fui na secretaria, e não deram ainda nenhuma solução para o meu caso. E essa disciplina nos mostra o quê? Que a Constituição, que a LDB, que o ECA e outros documentos e outras legislações, né, apontam para o direito dessa população. E que o brasileiro ele deve, ao mesmo tempo, conhecer não somente a legislação, mas ele deve também conhecer os caminhos institucionais que podem levá-lo, certo, a lutar e usufruir os seus direitos, que lhes são garantidos pela Constituição. Tudo bem? Gente, faltam apenas 3 minutos para a finalização da nossa aula, certo? Na próxima semana nós continuamos, certo? Eu peço a vocês que leiam o restante do nosso material. E como ainda falta 3 minutos, eu abro para vocês ainda para nós discutirmos, para eu tirar dúvidas ou ouvir algum comentário de vocês, né? Fora isso, lembrando que na próxima aula nós estaremos no mesmo horário e nós continuaremos explicando detalhadamente cada um desses elementos que estão no texto que eu enviei para vocês, tá bom?
Alguma outra participação, gente? Alguma outra pergunta que vocês queiram fazer? Judite, minha querida, tudo bem? Tudo bem, professor. Alguma pergunta, minha querida? Algum comentário? Não. Não, no momento não. Ótimo. Então, gente, nós finalizamos, tá bom? Eu peço a vocês que leiam o material que está postado, tá certo? E nós continuaremos desenvolvendo essa temática na qual nós falamos sobre a relação entre a Constituição, a educação como direito e as políticas públicas educacionais, que são nada mais, nada menos do que as leis, e os projetos e os planos do Estado que visam exatamente garantir esse direito, que, segundo a Constituição, é um direito de todos, e não apenas parte da população brasileira. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima semana, gente. Até mais. Assim, os 2 vídeos, assim como nós fizemos na semana passada, gente, nós vamos disponibilizar para vocês, ainda hoje, esses 2 vídeos, e quem não pôde participar de nossa aula, poderá assistir os 2 vídeos no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Um abraço e até a próxima semana. Cadê o... Agora... Obrigada, professor. Até mais.